Graça e paz. Devocional bíblico de William MacDonald. Primeiro, Mateus 18, versículo 6. Mas, se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Seria difícil imaginar um método de afogamento mais eficaz e infalível do que esse. A mó aqui não era a pequena que era movida à mão, mas a grande que era girada por um burro. Ter uma pedra de moinho como aquela amarrada no pescoço significaria um afogamento rápido e inevitável. A princípio, podemos ficar surpresos com a veemência das palavras do Salvador. Ele parece trovejar com uma condenação incomum contra o pecado de ofender um pequenino. O que é que provoca tanta raiva? Tomemos uma ilustração. Aqui está um ministro do Evangelho que tem uma fila constante de pessoas que o procuram para aconselhamento. Entre eles está um jovem escravizado por algum pecado sexual. Esse jovem precisa de ajuda, desesperadamente. Ele ou ela olha para o ministro como alguém em quem pode confiar, como alguém que o ajudará a encontrar o caminho da libertação. Mas em vez disso, o ministro se vê inflamado de paixão, faz avanços impróprios e logo leva seu aconselhado de volta à imoralidade. O jovem fica abalado com essa traição de confiança e fica completamente desiludido com o mundo religioso. Pode ser que ele fique espiritualmente aleijado pelo resto da vida, ou o ofensor pode ser um professor universitário que trabalha incansavelmente para roubar de seus alunos qualquer fé que possam ter. Ao semear dúvidas e negações, elimina a autoridade das Escrituras e ataca a pessoa de Nosso Senhor. Novamente, pode ser um cristão cujo comportamento faz tropeçar um jovem crente. Ultrapassando a linha tênue entre liberdade e licenciosidade, ele é visto engajado em alguma atividade questionável. O jovem cristão interpreta seu comportamento como uma conduta cristã aceitável e deixa o caminho da separação piedosa para mergulhar em uma vida de mundanismo e compromisso. Devemos ser solenemente advertidos pelas palavras do Salvador de que é coisa tremendamente grave contribuir para a delinquência ética, moral ou espiritual de um menor que lhe pertence. Melhor se afogar em água literal do que se afogar em um mar de culpa, desgraça e remorso por fazer com que um de seus pequeninos caísse em pecado. Segundo, Marcos capítulo 4, versículo 24. Prestai atenção ao que ouves. O Senhor Jesus nos adverte para termos cuidado com o que ouvimos. Somos responsáveis por controlar o que entra pela porta do ouvido e igualmente responsáveis por colocar o que ouvimos em uso adequado. Não devemos ouvir o que é flagrantemente falso. Os cultos estão vomitando sua propaganda em um volume sem precedentes. Eles estão sempre procurando alguém que esteja disposto a ouvir. João diz que não devemos receber cultistas em nossa casa ou mesmo cumprimentá-los. Eles são contra Cristo. Não devemos ouvir o que é enganosamente subversivo. Jovens em faculdades, universidades e seminários são frequentemente submetidos a uma enxurrada diária de dúvidas e negações a respeito da palavra de Deus. Eles ouvem os milagres explicados, o Senhor Jesus condenado com louvor fraco e o significado claro das Escrituras diluído. É impossível sentar-se sob ensino subversivo e não ser afetado por ele. Mesmo que a fé do aluno não seja destruída, sua mente é contaminada. Pode um homem pegar fogo em seu peito sem que suas vestes sejam queimadas? Ou pode um homem andar sobre brasas sem que seus pés se queimem? Provérbios 6, versos 27 e 28. A resposta óbvia é não. Não devemos ouvir o que é impuro ou sugestivo. A pior forma de poluição na sociedade de hoje é a poluição da mente. A única palavra que descreve a maioria dos jornais, revistas, livros, programas de rádio e TV, filmes e conversas humanas é sujeira.
Através da exposição constante a isso, o cristão corre o risco de perder seu senso da excessiva pecaminosidade do pecado. E esse não é o único perigo. Quando recebemos histórias vis e sugestivas em nossas mentes, elas sempre voltam para nos assombrar durante nossos momentos mais sagrados. Não devemos encher nossas mentes com coisas sem valor ou insignificantes. A vida é muito curta e a tarefa muito urgente para isso. Todos devem ser sinceros em um mundo como o nosso. Positivamente, devemos ter o cuidado de ouvir a palavra de Deus. Quanto mais saturarmos nossas mentes com a palavra de Deus e obedecermos a seus preceitos sagrados, mais pensaremos os pensamentos de Deus segundo Ele, mais seremos transformados à imagem de Cristo e mais seremos separados da poluição moral do nosso ambiente. Terceiro, 1 Coríntios 3, versículos 21 a 23. Todas as coisas são suas. Os santos em Corinto estavam brigando por causa de líderes humanos na igreja. Para alguns, Paulo era o ideal. Outros fizeram de Apolo seu favorito. E outros ainda achavam que Cefas era superlativo. Paulo está dizendo a eles que é ridículo limitar sua escolha a um quando todos esses homens pertencem a eles. Em vez de dizer, Apolo é meu, eles deveriam dizer, Paulo, Apolo e Cefas são todos meus. É uma palavra para nós hoje. Erramos quando nos tornamos seguidores exclusivos de Lutero, Wesley, Booth, Darby, Billy Graham ou qualquer outro grande presente para a igreja. Todos esses homens são nossos e podemos nos alegrar com a medida de luz que cada um deles nos dá. Não devemos nos tornar seguidores de nenhum homem, mas não são apenas os servos do Senhor que são nossos. O mundo é nosso. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Um dia vamos voltar e reinar sobre o mundo com o Senhor Jesus. Enquanto isso, homens não convertidos estão administrando as coisas como se o mundo pertencesse a eles. Mas não, eles são simplesmente zeladores, administrando para nós até o dia em que tomarmos posse. A vida é nossa. Isso não significa simplesmente que temos vida. Todos os homens têm isso. Significa que temos a vida mais abundante, a vida eterna, a própria vida de Cristo. Nossa vida não é vaidade e irritação de espírito. É significativo, proposital e gratificante. E a morte é nossa. Não estamos mais sujeitos à escravidão por toda a vida por medo da morte. Agora a morte é a mensageira de Deus que traz nossas almas para o céu. Portanto, morrer é ganho. Além de tudo isso, nós pertencemos a Cristo e Cristo pertence a Deus. Quando penso nisso, lembro-me da observação caprichosa de Guy King, que mendigos afortunados somos. Quarto, 2 Coríntios 4, versículo 2. Nós renunciamos às coisas ocultas da desonestidade, não andando com astúcia, nem manejando enganosamente a palavra de Deus, mas, pela manifestação da verdade, recomendando-nos a consciência de cada homem aos olhos de Deus. Na página anterior, observamos 3 áreas nas quais as seitas se expõem como sendo falsas à fé cristã que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Existem outras características dos cultos das quais não apenas devemos estar cientes, mas também devemos evitar cuidadosamente em nossas próprias comunidades cristãs. Por exemplo, seus líderes constroem o que poderíamos chamar de culto à personalidade, apresentando-se como messias virtuais e homens maravilha. Homens com carisma geralmente exercem controle rígido e autocrático sobre os leigos, exigindo submissão e ameaçando punições terríveis por não obedecer. Frequentemente, eles afirmam ser possuidores exclusivos da verdade. Fazem reivindicações orgulhosas de certos distintivos e criticam todos os outros grupos que discordam. Alguns afirmam combinar o melhor de outras doutrinas e assim ser a palavra final. Eles implicam que ninguém pode ser plenamente feliz até que seja iniciado em seus mistérios. Eles tentam isolar seus membros de todos os outros professores
de todos os outros que professam ser crentes e de livros escritos por outros que não são seus próprios líderes. Frequentemente prescrevem um estilo de vida legalista que se torna um sistema de escravidão. Eles equiparam a santidade com certos rituais e observâncias que os homens podem fazer por sua própria força e não pela vida divina. Eles exploram as pessoas financeiramente por um sistema de manipulações psicológicas inteligentes. Os líderes vivem em esplendor e luxo, enquanto muitas pessoas são reduzidas a quase pobreza. Muitos dos cultos são ladrões de ovelhas, conduzindo ataques a outras instituições religiosas, em vez de tentar alcançar os sem igreja. Eles enfatizam demais uma doutrina ou algumas doutrinas, negligenciando completamente as áreas vitais da revelação divina. Eles tratam aqueles que ensinam a verdade como inimigos. Assim, Paulo perguntou aos Gálatas legalistas: porventura, tornei-me vosso inimigo porque vos digo a verdade? Gálatas 4,16. É lamentável que qualquer uma dessas atitudes ou atos devam se infiltrar em sólidas comunidades cristãs. Mas enquanto estivermos no corpo, todos temos que nos proteger deles zelosamente. Amém. Deus abençoe a todos em Cristo.